Monte Gerizim, Monte Ebal, a Torá, Moisés, bênçãos, maldições, Roma, filisteus, Jesus, Hezbolá, tudo neste vídeo. Fique aí. Quer compreender um pouco o contexto desses conflitos? Quer entender por que nem todos os países árabes concordam com os grupos Hezbolá e o Hamas? Então, assista até o final. Vou começar pela história dos dois montes, Gerizim e Ebal. O Monte Gerizim e o Monte Ebal são duas montanhas que ficam na região da Palestina, perto da antiga cidade bíblica de Siquém. Eles têm um significado especial na história do povo de Israel, pois foram palco de uma cerimônia solene de bênçãos e maldições, quando eles entraram na terra prometida. Nessa cerimônia, 6 tribos de Israel ficaram no Monte Gerizim e pronunciaram as bênçãos que Deus prometeu aos que obedecessem à sua lei. As outras 6 tribos ficaram no Monte Ebal e pronunciaram as maldições que Deus ameaçou aos que desobedecessem à sua lei. Os levitas, por sua vez, também recitaram 12 maldições contra 12 tipos de pecados, e todo o povo respondeu com um sonoro amém a cada uma delas. Essa cerimônia foi uma forma de ratificar a aliança entre Deus e Israel e de lembrar o povo das consequências de suas escolhas erradas, conforme está descrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 32. O Monte Gerizim é mais verde e fértil do que o Monte Ebal, que é mais alto e rochoso. Isso pode simbolizar a diferença entre a vida abençoada e a vida amaldiçoada. Outro ponto importante, o Monte Gerizim também foi o lugar onde os samaritanos construíram um templo alternativo ao de Jerusalém, pois eles acreditavam que aquele era o lugar escolhido por Deus para a adoração. Há um fato na Escritura que te faz lembrar desse episódio. Esse templo foi destruído pelos judeus no século, por volta do 2º século antes de Cristo. Mas os samaritanos continuaram a reverenciar o Monte Gerizim como sagrado. Vou refrescar sua memória trazendo um texto bíblico que está descrito em João capítulo 4. Foi nesse contexto que Jesus teve uma conversa com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó, perto do Monte Gerizim. Lembra? Ela perguntou a Jesus qual era o lugar correto para adorar a Deus, se era no Monte dos Samaritanos ou em Jerusalém. Jesus respondeu simplesmente que o lugar não era o mais importante, mas sim adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, nesse contexto que está descrito em João capítulo 4, os palestinos são um povo que habita a região da Palestina, que inclui os territórios de Israel e Cisjordânia e faixa de Gaza. Eles têm uma identidade nacional, cultural e religiosa própria, mas não possuem um Estado reconhecido internacionalmente. Os palestinos são, em sua maioria, muçulmanos, mas também há minorias cristãs e de outras religiões. Os montes Gerizim e Ebal são 2 montanhas que ficam na Cisjordânia, perto da cidade de Nablus, que é considerada a capital econômica e cultural dos palestinos. Essas montanhas têm uma importância histórica e religiosa
para os palestinos. Os palestinos que vivem, no Monte Gerizim, eles são chamados de samaritanos, pois são descendentes dos antigos habitantes da região de Samaria, que se misturaram com outros povos após a conquista assíria do Reino do Norte de Israel. Esse é um contexto bastante interessante. Os samaritanos têm uma religião baseada na Torá, o Pentateuco bíblico, mas rejeitam os demais livros do Antigo Testamento e o judaísmo rabínico. Eles também consideram o Monte Gerizim como o lugar sagrado onde Deus ordenou a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. Lembra desse episódio? E onde Josué construiu um altar após a entrada na Terra Prometida. Os palestinos que vivem no Monte Ebal são, em sua maioria, muçulmanos, mas também há alguns cristãos. Eles não têm uma relação especial com o Monte Ebal, mas reconhecem sua importância histórica e bíblica. Alguns estudiosos sugerem que o Monte Ebal foi o local onde os israelitas construíram um santuário durante o período dos juízes, antes da monarquia. E esse santuário teria sido destruído pelos filisteus e posteriormente reconstruído por Saul, o primeiro rei de Israel. No entanto, essa hipótese não é unanimemente aceita. Portanto, a relação entre os palestinos e os montes Gerizim e Ebal é complexa e diversa, refletindo as diferenças, origens, crenças e tradições do povo. Como e quando surgiu o Hezbollah? O Hezbollah é uma organização política e militar islâmica xiita que surgiu no Líbano em 1982, como uma resposta à invasão israelense durante a Guerra Civil Libanesa. O nome do grupo significa Partido de Deus em árabe. O Hezbollah recebe apoio do Irã e da Síria e é considerado um grupo terrorista por alguns países, como Estados Unidos, Israel, Canadá e Reino Unido. O grupo tem como principais objetivos defender o povo xiita no Líbano, combater a influência estrangeira no país e eliminar o Estado de Israel. O Hezbollah também atua em diversas áreas sociais, como educação, saúde e agricultura, e tem representação no parlamento libanês. E qual é a relação do Hezbollah com o Irã? A relação do Hezbollah com o Irã é de aliança política, militar e religiosa. O Hezbollah é um grupo islâmico xiita, assim como o regime iraniano, e recebe apoio financeiro, logístico e ideológico do Irã. O Hezbollah considera o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, como sua autoridade máxima. O Irã, por sua vez, vê o Hezbollah como um instrumento para expandir sua influência no Oriente Médio e combater Israel, seu principal inimigo na região. O Hezbollah também tem laços com a Síria, outro aliado do Irã, e participa da guerra civil síria ao lado do governo. A região foi habitada desde a pré-história.
por diversos povos como os cananeus, os hebreus, os filisteus, os fenícios, os amorreus, os hititas, os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, os bizantinos, os árabes, os cruzados, os mongóis, os mamelucos, os otomanos e os britânicos. A Palestina foi palco de importantes acontecimentos históricos e religiosos, como a formação do Reino de Israel e Judá pelos hebreus no século X a.C., a destruição do primeiro templo, do primeiro e segundo templo de Jerusalém pelos babilônios e pelos romanos, respectivamente, o nascimento de Jesus Cristo e o surgimento do cristianismo no século I d.C., a expansão do Islã e a construção da mesquita de Al-Aqsa no século VII d.C., as cruzadas entre cristãos e muçulmanos nos séculos XI e XIII d.C., a fundação do Estado de Israel pelos judeus em 1948 e o conflito árabe-israelense até os dias atuais. A Palestina foi dominada por diferentes impérios ao longo da história, sendo submetida a diversas influências políticas, culturais e religiosas. Entre os principais dominadores da região estão o Egito Antigo, o Império Assírio, século XVIII a.C., o Império Babilônico, século VI a.C., o Império Persa, o Império Macedônio, o Império Seleucida, o Reino Asmoneu, século II a.C., o Império Romano, século I a.C. e V, e o Império Bizantino, século V d.C., o Califado Almoída, século VII depois de Cristo, o Califado Abássida e outros. Esses foram alguns eventos ocorridos no período aí da existência aí desse território. Esse é um contexto histórico que todos precisam saber para entender mais ou menos o que está ocorrendo nesses conflitos entre Israel, Hezbollah, Hamas e os outros países, árabes e a Liga Árabe que é contra o Hamas, contra o Hezbollah e que é a favor de Israel. Isso todo o contexto para nós entendermos aí e para você que está chegando aqui agora possa entender todos esses eventos de forma clara e aí ver que não é algo que está acontecendo por acaso, mas é algo histórico, religioso, que vem acontecendo aí há milênios. Então, é esse ponto importante. Também existe nesse contexto a Liga Árabe. Alguns países árabes não apoiam o Hezbollah por diferentes motivos. Por exemplo, a Arábia Saudita, que é um país sunita, é rival do Irã. Considera o Hezbollah como uma ameaça à sua segurança e à sua influência na região. A Arábia Saudita também é aliada dos Estados Unidos e de Israel e teme que o Hezbollah possa desestabilizar o Líbano ou provocar uma nova guerra com Israel. A Liga Árabe, que é uma organização que reúne cerca de 22 países árabes, que declarou em 2017 que o Hezbollah é uma organização terrorista, com exceção do Iraque e do Líbano, onde o Hezbollah é o partido político mais poderoso. A Liga Árabe acusou o Hezbollah de interferir nos assuntos internos de outros países árabes, como a Síria e o Iêmen, e também o Bahrein. A Síria, que é um país aliado do Irã e do Hezbollah, tem uma relação ambígua com o grupo. Por um lado, a Síria apoia o Hezbollah
como uma força de resistência contra Israel e como um aliado da guerra civil síria. Por outro lado, a Síria teme que o Hezbollah possa, se tornar mais poderoso do que o governo sírio, ou que possa apoiar os rebeldes sírios que lutam contra o regime. Já o Líbano, que é um país que o Hezbollah surgiu e tem sua base principal, também tem uma relação complexa com o grupo. Por um lado, o Hezbollah é um dos partidos políticos mais influentes no Líbano e tem o apoio de grande parte da população xiita. E o Hezbollah é criticado por outros partidos políticos libaneses que acusam, os partidos políticos libaneses acusam o grupo de violar a soberania e a estabilidade do país ao manter uma milícia armada que desafia o governo e as forças de segurança libanesas e ao se envolver em conflitos externos, como disse anteriormente, como na Síria, sem o consentimento das autoridades nacionais. Isso põe em risco alguns governos. A história da Palestina é muito antiga e complexa, envolvendo diversas civilizações culturais, de culturas e conflitos. São relações antigas, conflitos antigos, mas que estão aí para nós entendermos um pouco a história no contexto bíblico. Quais as principais diferenças entre os sunitas e xiitas? As principais diferenças entre os sunitas e xiitas são as seguintes. Os sunitas acreditam que o sucessor de Maomé deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos, enquanto os xiitas defendem que o sucessor deveria ser Ali, o genro de Maomé. Os sunitas, eles seguem os preceitos do Alcorão, da Sharia, lei islâmica, e da Sunna, um livro que relata os feitos de Maomé. Os xiitas seguem apenas o Alcorão e a Sharia. Os sunitas rezam em 5 momentos ao dia, com os braços cruzados sobre o peito. Já os xiitas, eles condensam as 5 orações em 3 momentos e rezam com os braços ao lado do corpo. Algumas diferenças poucas, Os sunitas são considerados mais ortodoxos e defendem que a religião e o Estado devem ser uma única força, Já os xiitas, eles são considerados mais tradicionalistas, e conservam mais as tradições do livro sagrado. Os sunitas representam cerca de 90% dos muçulmanos e tem a Arábia Saudita como o país mais representativo. Já os xiitas, eles representam cerca de 10% somente dos muçulmanos e tem o Irã como o país mais representativo nesse contexto. Quais as principais críticas ao Hezbollah? Bom, as principais críticas ao Hezbollah são as seguintes. O Hezbollah é considerado um grupo terrorista por alguns países como Estados Unidos, Israel, Canadá e Reino Unido, para realizar ataques violentos, por realizar ataques violentos contra civis e alvos militares, tanto no Líbano quanto em outros países da região. O Hezbollah é acusado de violar a soberania e a estabilidade do Líbano, ao manter uma milícia armada que desafiou o governo e as forças de segurança libanesas.
e ao se envolver em conflitos externos, como na Síria, sem o consentimento das autoridades nacionais. O Hezbollah é criticado por ser um instrumento do Irã e da Síria, que fornecem apoio financeiro, logístico e ideológico ao grupo, e por seguir a agenda desses países na região, em detrimento dos interesses e da independência do Líbano. O Hezbollah é reprovado por defender também uma visão radical e sectária do Islã xiita, que exclui e discrimina outras comunidades religiosas e políticas no Líbano, e por ameaçar a existência e a segurança de Israel em que é o seu principal inimigo na região. E por fim, que para nós encerrarmos, a Palestina é atualmente uma região dividida e disputada entre israelenses e palestinos. Os israelenses são, em sua maioria, judeus que reivindicam a Palestina como sua terra ancestral e histórica. Os palestinos são, em sua maioria, árabes que reivindicam a Palestina como a sua pátria nacional e cultural. Ambos os povos aspiram, ter um Estado soberano na região, com Jerusalém como sua capital. No entanto, as negociações de paz entre as partes têm sido, vamos dizer que, infrutíferas e marcadas por episódios de violência e violações dos direitos humanos. Este foi um outro ponto que eu acabei de expor, fazer uma exposição para que você entenda aí esse contexto dessa guerra, que você possa entender um pouco e possa permanecer firme e compreender essa história tão complexa que é o embate entre Israel e o Hamas e o Hezbollah. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.